Quem vê meus vídeos deve saber que eu gosto muito do personagem de Hades da Disney. Não só por isso, mas também ele é um vilão muito, mas muito capenga. E, cara, eu lembro de assistir o filme Hércules quando eu era mais novo. Mas se você gosta do vilão Hércules, de até mesmo o Hades, tanto da novela como um desenho, se inscreva no canal Mestre do Kai para não perder nada, dê esse like e compartilhe com seu amigo que é fãzaço de Hércules, assim como eu sou. E bora pro vídeo. Hércules. Hades. É que aquilo, o Hades já sabe que o Hércules é meio que um filho, mas também que é um deus gerado pelo próprio Zeus, que é irmão dele. Só que ele sabe que o Hércules ele vai acabar ferrando com seus planos. Tanto é que a ambição dele é ser o rei do Olimpo, apesar que ele seja o rei do inferno na mitologia grega. É que assim, para quem já leu o conto de Hades e Pandora, ou até mesmo de e outros personagens que são da mitologia grega, deve saber que ele e até mesmo a sua esposa são meio que como a nossa a Bela e a Fera do nosso conto clássico, do nosso conto literário. Só que, assim, ele é como se fosse a fera e a própria a Pandora seria como se fosse a Bela. Mas, cara, é meio que provado isso lá na história dele e no conto grego. Só que assim, no desenho é mostrado que ele vai ter aliados, vai ter, que são os titãs. E para quem já viu cerca dos contos gregos, os titãs, eles vieram anjos deuses que deram origem a eles. Tanto é que o primeiro titã, se eu não estiver enganado, foi o Cronos, o deus do tempo. Foi sim que ele acabou comendo quase todos os filhos, que no caso viriam a ser outros deuses, viria. Mas aí, Zeus, que não é burro nem nada, ele matou seu pai, o Cronos, depois deu origem a outros deuses. Só que assim, essa poção que ele dá pro Hércules para ele virar um mortal, sem nenhuma força, sem nada, o Pânico e a Agonia, que são dois idiotas, não dão quase tudo para ele não. Fica faltando só uma gota, só uma única gota para ele virar mortal completo. E se ele não bebe tudo, ele vira só um semideus. E o nome já diz, semideus, quase um deus. Olha aí referências a Cavaleiro Zodíaco. Referências a Cavaleiro Zodíaco. E para quem já viu Sequência Sensei The Lost Canvas, deve saber que quando Hades disse que todos os planetas e o grande eclipse se alinharem perfeitamente e a Lua cobrir o Sol, aí todos os habitantes da Terra perecerão e morrerão perante a escuridão. A mesma coisa se dá aí com Hades da Disney. E para vocês que estão me perguntando, Mestre Kai, mas ele simplesmente está dizendo isso para ser um tão mais dramático? Sim, jovem! Exatamente!
Só que aquilo, na graphic novel, que no caso, o livro que tem a HQ do Hades, mostra o contrário. Mostra que ele derrotou os Zeus logo de frente, e ele matou o Hércules, deixando ele mortal, e matou ele na frente de todos os deuses, e fez do Olimpo não só seu, como também um verdadeiro inferno, para vocês verem. Isso é só mostrar na graphic novel, mas no desenho mostra que ele é derrotado, jogado lá no Tártaro, onde ficam todas as almas, pelo próprio Hércules. Olha, se ele vai dominar o Olimpo ou não, isso daí é meio que um detalhe. É meio que um detalhe plausível. Porque ele que está dizendo que vai dominar o Olimpo, o que ele faz toda referência, até mesmo um paralelo com mais de Sansela e Los Camas, faz sim, só que tem uma grande diferença. O Hades de Lost Canvas, ele meio que tem um paralelo com Atena devido à Guerra Santa. Aqui não tem Guerra Santa. É meio que um mata-mata. Um deus matando o outro para sobreviver e ficar no pódio, que no caso, o trono de Zeus. Só que aquilo, o Hércules tem que realizar cerca de grandes feitos para poder acabar com Hades, que no caso acabar com a Hidra de Lerna, acabar com o Minotauro, acabar com a Águia de Mefisto e entre outros. Inclusive o Cão de Guarda do Submundo, o Cerberus, que é um dos trabalhos do Hércules da mitologia grega, ou até mesmo acabar com Medusa, que também é um dos trabalhos do Hércules da mitologia grega, mas aqui só mostrando dois, a Hidra de Lerna e o Minotauro, só dois trabalhos, para mostrar tudo. Assim, só que a Meg, nessa animação da Disney, ela é meio que um peão pro Hades. Ela não faz ideia que está sendo usada em prol dele para poder acabar com o Hércules e depois matá-lo para depois ele conseguir o que quer. Só que o Hércules ele gosta tanto da Meg que quer até mesmo ela de volta, não importa o que. Olha, por mais que eu odeie admitir que o Bud está correto, ele meio que é um vilão muito FDP, é sim, mas se ele odeia tanto o próprio Hércules, que é contado como seu sobrinho, então que seja, porque na real ele é meio que tio do garoto. E se ele odeia tanto ele, faz um paralelo com o quê? Com o Scar que odeia até mesmo Simba. Tá aí uma prova confirmada que ambos odeiam seus sobrinhos. E isso ninguém pode contestar ou até mesmo contradizer. Faz um paralelo logo direto. Olha, tempo ele tem, mas por quanto? Por quanto tempo? Eu sei que ele vai meio que enganar o Hércules para poder conseguir o que quer, mas a que preço? Se ele conseguir o que quer, adivinha? Os titãs vão ser libertados e uma grande guerra vai acontecer no Olimpo, o que vai gerar cerca de um Deucídio para todo mundo.
um deucídio. Porque se fosse homem seria homicídio, se fosse mulher seria feminicídio, mas como a Deus então é godicídio ou até mesmo deucídio. Olha, teimoso ele não é. Ele só se recusa a perder. Porque, cara, qual é o herói grego que vai parar de lutar mesmo vendo uma pessoa em perigo? Nenhum. Nem sequer o Teseu, da história grega, Teseu e o Minotauro, parou de lutar contra aquele monstro do Minotauro e até mesmo o Labirinto de Creta. Não, ele não parou. Nem mesmo o Hércules parou de acabar com aqueles monstros lendários para poder fazer o que bem quisesse. Claro que não. Nem sequer o Ícaro, que é um dos contos mais famosos da mitologia grega, ele desistiu quando seu pai disse que ele devia voar muito alto a ponto de chegar no sol. Claro que ele não parou. Ele tocou na ferida. Ele tocou na ferida. Porque se ele já sabia que a fraqueza do Hércules era basicamente o amor, então ele está usando isso como chantagem e depois para acabar com ele. É por isso que o Hades é meu favorito. Não só o de Lost Canvas, mas também o da Disney, que prova ser um grande cretino e miserável que, cara, só você vendo que ele é meio que abominável. É melhor não fazer isso, porque é a mesma coisa que você abrir mão de sua vida. E, cara, quando você faz esse acordo com o Hades, é a mesma coisa que você abrir sua mão de sua vida para poder você ficar sem nada. E é uma ideia muito idiota que eu posso dizer que seja, mas não acho viável. Não acho viável. É uma idiotice. É uma idiotice. Ele tá mentindo. É um blefe. Ele tá mentindo. Ele vai tornar ele imortal para depois jogar a alma dela no Tártaro. E, cara, ele não cumpre com sua palavra. Se eu conheço bem o Hades, cada figura mítica ou mitológica que aparece na versão do Hades não vai cumprir com o que diz. Em maioria, talvez, mas em contrato, até mesmo em trato que fazem, não tem como, não tem como. Se você pegar Tinselman, por exemplo, vai ver que a máquina ela só faz um contrato com você para te usar. Aqui ele só está conseguindo o que quer. Eu falei. Pronto, agora sim todo mundo vai de arrasta para cima. Vai todo mundo de arrasta para cima por conta do Hércules que foi um burro. Meu amigo, pense no personagem burro. Esse aí não pensou direito. Ah, tem personagens nessa vida que merecia morrer mesmo. Ah. Olha, isso daí é só a alma do Hércules, mas se fosse até mesmo o corpo dele, corpo físico mesmo, então eu diria que ele ainda está vivo com um ar de esperança. Mas quando eu estou dizendo isso com um ar de ironia, é claro que eu não vou dizer que ele está vivo. É somente uma metalinguística.
É claro que ela pagou o preço. É nisso que dá quando você mexe com Hades. E, cara, quando você meio que faz um trato com Hades ou até mesmo com qualquer outro, não é uma boa ideia. Até porque você que paga o pato, até mesmo outra pessoa que paga o preço. E um preço bem alto, que é a sua vida. Ah, não, Tártaro. É meio que o Yamoto e o Hirasaka esse desejo, só que pior. É onde fica todas as almas que meio que perderam seu corpo e fica preso lá por toda a eternidade. E o Hades se diverte com isso, vendo esse depreciando e até mesmo morrendo por com suas perdas. Pior que é verdade, ele não vai conseguir a tempo? Talvez, mas tem sempre a reviravolta. Mano, melhor personagem já feito na Disney que marcou sua era de ouro, o Hades. Hades que foi um desses que podia ser um dos maiores, se não um dos grandes vilões da Disney já conhecidos, que já tem livro, já tem graphic novel, já tem quase tudo dele. Meu amigo, melhor vilão, tem como não, tem como não. É o melhor vilão que existe nessa obra. Assim, quando ele fala morte súbita para esse herói, ele quer se livrar a esfolar, esfaquear e até mesmo mutilar o próprio Hércules de tanta ira, tanta ganância, até mesmo tanta raiva que ele sente do garoto para poder matá-lo de vez. Ele não vai parar até conseguir o que quer. Hades é o melhor vilão, se não um dos maiores que eu já vi. Olha, podia ter sido pior, podia. Mas quando um dos três que tem poder de ver o passado, presente e futuro ia cortar aquele fio da vida do Hércules e ele ficou todo dourado, meu amigo, ele ainda está vivo. Ele está vivo porque ele se tornou imortal. E quando ele era somente como eu posso dizer, um semideus, agora ele é um deus completo. Melhor vilão. Esse sim é um vilão que todo mundo devia temer. Tá, eu sei, existe a Úrsula, existe também Malévola, existe, deixa eu ver quem mais, a Cruella de Vil, existe o Gaston, que também é um vilão muito boladaço, que tem história por trás. Mas, cara, de todos os vilões que realmente são mal de verdade, esse aqui ganha o bolo de todos. Isso eu não discordo. Esse aí é mal até o osso. Mais interações vídeos para o estado. Eu sou o Mestre Caio. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Comenta para o próximo vídeo. Compartilha. E o que é fanzaço de Hades. Esse da Disney assim começou. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!